Você ouvirá agora mais um episódio do devocional A Semente. Episódio de hoje: Lidando biblicamente com a culpa. Episódio 18 da série é Como Vencer Hábitos Escravizadores. Apresentação: Missionário Genoan Lira. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Salmos 103, 11 a 13. Com justiça, o Salmo 103 figura entre os mais belos poemas escritos por Davi. Seu tema é a inesgotável misericórdia do Senhor, pela qual podemos estar certos de que Deus nos quer livres do peso da culpa. Uma vez aliviados pelo perdão divino, não precisamos seguir com a alma pesada. O primeiro passo para lidarmos biblicamente com a culpa é identificar a sua causa. A culpa pode estar ligada a um relacionamento imoral praticado ou idealizado, um ato de traição contra um amigo, uma palavra ríspida dita ao cônjuge e uma infinidade de outras possibilidades. Ao procurar identificar a causa, devemos ser o mais objetivos possível, tirando das sombras da obscuridade tudo o que possa explicar a culpa que nos persegue. Males físicos, emocionais e espirituais normalmente crescem quando estão além do alcance da luz da verdade. Depois de colocar o dedo sobre a ferida, podendo entender claramente a razão da culpa, baseados no Salmo 103 e em outras partes das Escrituras, reconheçamos que Deus tem a solução definitiva para limpar as manchas do pecado. Na Epístola de Paulo aos Romanos, aprendemos que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Isso é confortador, pois o perdão é um dom de Deus para todo pecador arrependido. Ademais, o apóstolo Paulo também afirma que podemos crer que Deus deseja nos perdoar, pois, movido por seu amor, ele não poupou seu próprio Filho. Confiando em Cristo como nosso divino substituto, somos agraciados com a bênção do perdão eterno, de tal modo que, em Romanos 8:1, Paulo declarou: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por essa razão, nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, como lemos em Romanos 8, 31 a 39. Se por algum pecado houvesse a possibilidade de um Filho de Deus ser rejeitado por ele, a Escritura não falaria em termos absolutos sobre a segurança eterna dos salvos em Cristo. Podemos estar certos de que fomos plenamente aceitos pelo Pai no amado Filho e que da mão do Pai ninguém poderá nos arrebatar, conforme João 10, 29. Anos atrás, tive a oportunidade de aconselhar uma jovem que estava sofrendo por ter caído em pecado sexual. Esmagada pelo peso da culpa, ela já apresentava sequelas físicas, emocionais e espirituais. Felizmente, ao meditar sobre a dádiva do perdão completo que Deus nos oferece em Cristo, ela conseguiu superar a crise, passando a descansar na certeza de que aquele pecado fora pago por Cristo na cruz. Pela confiança nas promessas de Deus, ela deixou de sofrer com a acusação da sua consciência. Certa ocasião,
quando ainda estava aprendendo a usar o computador, resolvi, enquanto fazia uma pesquisa bibliográfica, ir registrando minhas anotações em um arquivo eletrônico de um editor de texto. Depois de horas de trabalho, por alguma razão, inadvertidamente, selecionei o texto e apertei a tecla Delete antes de ter salvo o arquivo. Desesperado, tentei em vão resgatar minhas anotações. Cheguei a ligar para um técnico que confirmou a minha suspeita. O texto havia sido definitivamente apagado. É isso que acontece com a culpa do pecado, quando Deus nos perdoa. Você já confessou a Deus seu pecado? Então acredite na promessa dele de perdão completo. Você pode ter lembranças dolorosas e consequências desagradáveis. Contudo, a culpa não existe mais. Se por acaso você se sentir impelido a confessar o mesmo pecado, não o faça. Em vez disso, louve a Deus porque seu pecado foi castigado em Jesus, e assim você está perdoado eternamente. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu sou o pastor Genuan Lira, missionário da Igreja Bíblica Batista do Planalto, em Fortaleza, servindo com a missão Maranata. Você ouviu mais um episódio do devocional A Semente. Para entrar em contato, escreva para pastorgenuan@gmail.com. Tenha um bom dia na presença do Senhor. Edição Rádio Web CBR Esperança, sintonizando e direcionando suas afeições a Deus.